meditar na palavra do Senhor? Salmo 72. Salmo 72. Vamos ler até o verso 17, que diz assim: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sebá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu comecei a ler há 2 meses o livro de Salmos. E parece que cada dia a gente descobre algo mais precioso, mais bonito, mais edificante, escrito de uma forma bem emotiva, sentimental, por pessoas como Davi, Asaf, até mesmo Moisés e outros mais filhos de Corá e outros mais autores, até mesmo desconhecidos ou anônimos que temos entre os salmos. Este daqui é um salmo bem interessante. Uma oração do rei Davi, feita de forma profética ao seu filho, herdeiro do trono, Salomão. Deus o fazia entender, compreender e sentir o que estava para acontecer em Judá com a chegada do reino de Salomão, tanto quanto o salmo anterior, 71, este também Davi escreveu em sua idade madura. Então, já quando tinha a certeza que passaria o cetro a Salomão, contradizendo toda a lógica que poderiam o povo estar imaginando, já com esta certeza, Davi vai fazer uma oração ao Senhor. Uma oração profética em que ele conseguia
dimensionar, enxergar pelos olhos da fé o que Deus faria no tempo de Salomão. Aí também torna-se uma oração que prefigura Jesus Cristo, ou o reino sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Torna-se então mais um salmo messiânico, profético, que falaria sobre Jesus Cristo. Se nós olharmos a forma com que Davi se pronuncia, se conduz durante o salmo, ele vê o rei, ele, o filho que o sucederia, como um guardião, um protetor dos pobres, um guardião da justiça. A capacidade dada por Deus em julgar de forma correta. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vamos ver que no seu primeiro encontro com Deus, após ele já estar constituído como rei, na sua experiência particular, porque ele não poderia viver da experiência do Pai. Todos nós precisamos do nosso próprio encontro com Deus. Há um louvor muito bonito, que dos mais antigos, inclusive, que ele diz: em tal dia Jesus me tocou. Foi numa segunda, ele me tocou, numa terça, numa quarta, no sábado, no domingo, e nós levamos este louvor para o nosso dia de experiência com Deus, o dia que nós tivemos o nosso encontro. Até mesmo nós que fomos criados, e isso é mais do que um privilégio dentro da casa do Senhor, nós temos o dia que marcou a nossa vida. Eu me lembro que aos 12 anos, num apelo na igreja, numa congregação bem pequena, em Vila Ema, onde eu congregava na época, e meu pai auxiliava, foi feito o apelo pelo pastor. E naquele dia eu fui impelido, senti a presença do Senhor no meu coração, e eu, alguns primos que congregávamos junto, e outros coleguinhas que servíamos ao Senhor lá na classe da escola dominical, nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador. E aí começamos a ser discipulados para passar pelo batismo. Mas o mais bonito é a experiência própria. Aquele dia foi um dia que marcou a história da minha vida espiritual. Salomão, ele teve a sua experiência também com Deus. E na sua experiência com Deus, ele nos deixou uma grande lição. Quando o Senhor deu a ele todo aquele aparato e toda aquela condição para ele reinar como herdeiro do trono do Pai, ele disse ao Senhor, quando Deus perguntou o que ele precisava para tal, ele disse ao Senhor que ele queria sabedoria. E Deus disse a ele: olha, eu vou te dar sabedoria, e pela tua oração de fé, eu vou acrescentar a você honra, riqueza, e assim foi. Muito bonito o reino de Salomão. Davi, ele dizia neste versículo que ele conseguia enxergar o que a sabedoria de Salomão faria em prol do governo, da justiça pelo seu povo. Infelizmente, Salomão não foi um rei honesto neste aspecto, muito pelo contrário, ele trouxe um jugo ainda maior ao povo. Mas como eu disse no início, este salmo é messiânico, então ele fala sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Este realmente, ele é um rei justo e que se compadece dos mais necessitados, não discrimina, está sempre atento às necessidades, como foram ditas aqui em outros versículos, como o verso 12 e 13. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre está disposto, com a sua forma justa e
e correta de trazer a nós justiça da parte dele. Salomão, Davi continua dizendo que o reinado traria paz. Paz, ela floresce no solo da justiça. A paz, quando nós temos dentro de nós, ela traz equilíbrio, ordem. Uma pessoa com paz, ela é equilibrada emocionalmente, ela é organizada em suas coisas, ela é uma pessoa de comunhão com Deus e comunhão com os demais. Ela tem prazer em tudo que faz, tem prazer em estar vivendo, mesmo que as dificuldades possam estar assolando. A paz faz a diferença. No grande último ensinamento de Jesus Cristo, ele disse aos 11, olha, o que eu deixo a vós de mais interessante, não é desta maneira que está escrito, mas o que eu deixo a vós, e é algo super interessante, é a minha paz. Não a paz como a paz do mundo, que é passageira, momentânea, mentirosa, camuflada, mas a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que Paulo diz que ela excede todo o entendimento. Uma pessoa com paz vive diferente. E quando nós temos Jesus no nosso coração, dominando a nossa vida, nós temos paz. Paz em meio às angústias, às dificuldades, às pressões que a vida nos traz, nós temos paz. Nós temos paz não só com os outros, porque quando nós temos paz interna, todas as outras coisas, elas são automaticamente também feitas de forma pacífica. E o reino de Salomão, proposto aqui por Davi, infelizmente em alguns momentos não foi um reino pacífico por sua conduta, apesar do seu nome ter este significado pacífico. Paz não foi, mas em Jesus Cristo este salmo se cumpriu. Em Jesus Cristo existe possibilidade de ter paz. Existe. Eu vinha para cá agora e é uma agitação muito grande dirigir em São Paulo. Perigoso, as pessoas andam estressadas. Eu dirijo com muita atenção pela dificuldade que eu tenho de enxergar. Então eu dirijo com a máxima atenção possível. E de lá aqui, eu perdi a conta hoje das fechadas que me deram. E eu percebi num rapaz, que inclusive ele me pediu desculpa, que não é comum. Eu percebi num rapaz o estresse, que ele parou o carro e disse, olha, me desculpa. E eu percebi o estresse que ele estava. E eu disse a ele, olha, que Deus te dê paz. Eu percebi a condição de estresse que aquele rapaz estava vivendo. Não só pela forma do Espírito Santo, que nós não podemos dizer também tudo Deus que está nos mostrando. Nós temos a própria psicologia da vida. E eu percebi a angústia, o desespero daquele rapaz em estar tentando correr contra o tempo e perigoso não chegar ao lugar. Por isso que é bom às vezes acompanhar a tartaruga, porque ela vai bem lenta, mas ela atinge a sua meta. Às vezes o coelho corre muito e depois se perde. Achei tartaruga. Em Jesus Cristo nós conseguimos ter paz. Paz em meio ao trânsito, paz em meio às pressões do dia a dia. Nós conseguimos isso. Nós conseguimos, com convivência, com paz com as nossas dificuldades. E Davi já fazia uma oração profética deste reino prefigurado de Jesus Cristo. Uma outra coisa, um reinado crescente, equilibrado, e ele diz assim, e sem limites, sem olhar a quem, sem acepção de pessoas. Quando ele diz, olha, como o sol e a chuva fazem bem aos seus súditos, aos seus servos ou à
criatura, trazendo condições de vida para que todas as necessidades sejam supridas. Assim é também um reino onde existe o domínio de Jesus Cristo. Todas as coisas necessárias estão à nossa disposição. Tudo que é necessário à nossa disposição. E nada nos falta, como diz o salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salomão, o rei Davi, ele enxergava isso. Um reinado sem fronteira, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Jesus Cristo. Também ele falava sobre ser compassivo. Ele não cumpriu, mas Jesus esteve conosco de forma humana e agora está conosco, inclusive através da pessoa do Espírito Santo que intercede por nós. Esse sim, ele socorreu a todos. E qualquer que seja a necessidade, ele demonstrou o seu poder em suprir aquela necessidade. Então a nossa confiança, quando bem embasada em Jesus Cristo, nós temos condições de acreditar que as lutas vêm e passam, como a gente cantava. A luta vem e passa, não desanime não. Jesus está contigo, Ele garante a salvação. Irmã, de braço cruzado, eu acho que é Mirtes, levanta a mãozinha da senhora. A irmã que estava regendo aqui, eu não sei, Miriam, isso. Irmã, eu contemplo aí próximo a ti vários papéis carimbados, são símbolos, claro. Vários papéis carimbados, eles envolvem documentação. Eu não sei se eu estou já dizendo de forma profética ou se há uma necessidade de resolução de problemas, de documentos para a senhora, para a tua casa. O que eu posso dizer é que hoje Deus está dando uma ordem e Ele está carimbando alguns documentos e Ele vai fazer algo impossível, canta e dá graça, para trazer às tuas mãos problemas resolvidos, coisas de documentos resolvidos, documento de casa, coisas resolvidas de uma forma muito especial. Deus está fazendo um grande movimento. Não há necessidade de se preocupar, inclusive com o possível gasto que pode haver, que são obrigações que a gente deve pagar para tirar alguma papelada do fórum. Deus está trazendo, inclusive, estas condições de uma forma inesperada. Tu testemunharás uma grande vitória judicial do Senhor, e o nome dele será engrandecido na tua vida de forma muito gloriosa. Amém. Outra coisa, ele falava sobre as bênçãos disponíveis quando existe este rei dominando uma situação. Ele falava sobre as bênçãos sem fim. Algumas coisas me chamaram a atenção na oração de Davi. Quando ele falou sobre o ouro, eu fui estudar, procurar pesquisar alguns recursos para nós entendermos. Ouro, ele é extraído com muita coragem, ele é extraído com muita perícia dos homens que o fazem. Ele tem uma originalidade descoberta através de uma prova de fogo. E também, o final de tudo é um símbolo de riqueza, de uma condição segura. Quando nós temos Jesus em nossa vida, as nossas maiores riquezas, as nossas bênçãos, nós olhamos para a forma que Deus nos dá de batalharmos junto a Ele, ou seja, fazermos o possível para Ele fazer o impossível. Nós vamos ver que as nossas riquezas,
um bem material. Também pode ter. Mas existem grandes riquezas que são conquistas, que elas têm um valor sentimental que não tem dinheiro que pague. E é disso que eu quero falar. As nossas riquezas, elas são extraídas quando nós temos coragem. Quando nós vamos olhar os garimpos e a forma que o ouro é retirado, esses garimpeiros, eles são verdadeiramente homens corajosos. Eles são peritos em descobrir, em meio à água, às vezes suja, à terra, a um solo já bem às vezes mexido e numa condição bem profunda. Eles são peritos em descobrir pedaços extremamente pequenos deste bem tão precioso. E que uma vez que eles descobrem vários pedaços, eles vão formar uma barra. Deus nos dá condições de, na nossa batalha, formarmos grandes conquistas através de muito esforço. E esses esforços, eles nos enobrecem. Eles nos trazem uma autoestima modificada. E quando Jesus é conosco, a nossa perícia em descobrir o ouro em meio a situações difíceis se torna mais acentuada, porque os olhos de águia que Ele nos dá nos ajudam a descobrirmos o tal. Valorize a sua perícia de descobrir o ouro do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Pessoas, às vezes, que valem ouro e que aparecem, como diz o próprio Salomão, em todo tempo ama o amigo, mas no momento da angústia nasce um verdadeiro irmão. Isto são riquezas que nós adquirimos, que valem ouro. Outra coisa, o ouro ele é original quando é provado em fogo, refinado em fogo. Outros salmos falam sobre isso. E no final eles se tornam riquezas. Provas que nós passamos, mesmo com Jesus do nosso lar. Mesmo quando aplicamos da forma que começa o salmo, Ele justo, canta e dá graça. Ali do lado do Eliel, a esposa do Eliel, levante a mãozinha aí, minha querida, por gentileza. Isso. A mão do Senhor hoje está estendida de uma maneira única e como um dia que deixará uma marca a favor da sua parentela, certo? A mão do Senhor hoje está estendida como nunca esteve para contradizer todos os seus questionamentos e dúvidas de que o Senhor esteja te enxergando ou te vendo, para contradizer toda a aparente demora em respostas às suas orações em favor da sua parentela. A mão do Senhor vai chegar aos que estão próximos e aos que estão distantes e vai fazer um grande movimento. O primeiro grande sinal será de paz, entendimento, libertação e após tudo isso, salvação. Aleluia. Parece um sonho. Há um louvor que não é o nosso estilo aqui, também não é o meu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Este louvor vai se cumprir na tua família. E pessoas vão cantar dizendo: realmente Deus é maravilhoso. Há uma nuvem do mal atuando para contradizer esta mensagem, para contradizer os teus sonhos, a tua fé, para confrontar a tua fé, que em alguns momentos te faz entrar em crise e não ser feliz como deveria, porque Deus tem te dado tudo e só falta esta condição em ser resolvida para você ter um pouco mais de alegria em tudo que
Senhor tem te dado, tudo isto é para contradizer a mensagem do Senhor, mas de uma maneira, como diz o salmista Davi, eu me levantarei. Claro que isso é uma forma poética, mas ele queria dizer que Deus se levanta pela necessidade do oprimido. Deus se levanta, ou seja, ele se coloca em posição de batalha. Deus está levantando-se e colocando-se em posição de batalha pelos teus hoje. Não demoram muitos dias, já haverão alguns sinais, e tu dirás: o meu Deus já está trabalhando de maneira extraordinária. Amém, minha querida. Um detalhe bem interessante: Deus opera um grande movimento hoje de saúde em toda a função tua gastrointestinal, em toda a tua função estomacal. Deus está operando um grande movimento hoje. Você está extremamente ansiosa. Isto tem mexido com a estabilidade do teu organismo e principalmente a impressão às vezes mesmo não tendo comido muito, parece que comeu demais, parece que está tudo sempre muito cheio. Deus está entrando com providência hoje no tubo digestivo. É este o termo que Ele está me dizendo aqui. No tubo digestivo, canto da graça. Deus está entrando hoje com providência e Ele está fazendo uma grande movimentação. O teu organismo vai sentir paz e ele vai funcionar de forma correta a partir de agora. Amém. Louvado seja o Senhor. Outra coisa, que quando Deus está conosco, está visível. A oração do rei Davi diz que do cume dos montes vai ser tirado o trigo. O que ele queria dizer? Os montes são solos com uma possibilidade bem menor de fertilidade. Primeiro, porque não é tão fácil para ser semeado ali. Segundo, para chegar até lá e semear, ou primeiro, para chegar até lá e semear não é tão fácil. Depois, para nascer, frutificar, para colher ali, a condição é tudo muito difícil. Então, o que ele estava dizendo? Que bênçãos do impossível, do incomum, estão dispostas a nosso favor quando o Senhor Jesus Cristo é conosco e está governando a nossa vida. Nós tiramos de onde ninguém possa pensar ou imaginar que poderia ser feito grandes conquistas para a nossa vida. O impossível acontece. Então eu começo a analisar a forma ousada do rei Davi em dizer que lá no cume dos montes o Senhor nos abençoa de uma maneira tão especial que nasce o trigo e Ele supre a nossa necessidade. Aí nós vamos ao Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda segundo os caminhos do Senhor. Para resumir, aí diz assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto em estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aí nós olhamos para um salmo desse, em que o salmista diz que lá no cume dos montes também é um local onde as árvores plantadas por nós têm água para cumprir ou suprir a necessidade, e o que for plantado ali, tudo também floresce de forma impossível. Confunde a cabeça do ímpio. Confunde a cabeça do ímpio. Algumas pessoas que não servem ao Senhor, elas não conseguem entender de forma alguma a vida de um crente. Eles não conseguem entender como Deus abençoa o crente. Mesmo porque as coisas são medidas de forma quantitativa e não a qualidade das mesmas.
As coisas são vistas no mundo capitalista que nós vivemos, as coisas são vistas pelo que vestimos, às vezes pelo local que moramos, pelos bens vistos que temos. E você já notou que muitos crentes, eu peguei um caso uma vez, de uma crise familiar terrível, um problema grave, e eu comecei a ajudar aquela família, aquele casal que veio desabafar. E eu disse assim a ele: o que você tem é seu, ele com muito esforço mas ele ganhava pouco e queria de todo jeito ganhar mais. Aí eu disse assim para ele: você sabia que quando Deus é conosco, existem pais de família na igreja que tem tudo, casa própria, às vezes até um carro bem simples, a geladeira está sempre cheia, a despensa ainda mais, e se você chega para almoçar, a comida é boa, de primeira qualidade, e ganha um ou um pouquinho mais do que um salário mínimo. Ele levou um susto e quase caiu da cadeira. Ele disse: como isso? Eu falei: você ganha quase 10 e está reclamando porque não tem isso, não tem aquilo, ou porque algum cunhado ou coisa do tipo, era uma crise feia, de inveja e tudo, ou porque esse ou aquele tem. Existem pessoas que pagam R$89 de dízimo, ou seja, ganham R$890 e vivem bem. Sabe o que é isso? É a mão de Deus estendida por conta da fidelidade dele para com Deus. Aquele rapaz começou a chorar e ele disse: para mim isso é impossível. Eu falei para ele: muda a tua forma de enxergar as coisas. A bênção do Senhor enriquece, ela não traz dores. Você está sentindo dores diante das bênçãos de Deus porque você não tem gratidão, não enxerga o que Deus tem feito. Você só está olhando para o mundo capitalista que vivemos, para os bens. Para um carro zero não é errado ter, viu, irmão? Muito pelo contrário. Para um carro zero, para aquilo. Passou quase um ano. E ele estava trabalhando. E ele chegou lá. Quando anunciou, eu já fiquei meio ressabiado. Eu disse: Jesus. Aí ele chegou e disse assim: eu vim aqui agradecer ao Senhor, pastor. Eu falei: pois não, vamos sentar aí, vamos tomar um café. Ele disse: eu vim agradecer ao Senhor, porque aquele dia o Senhor me disse algumas coisas que até então, mesmo eu tendo sido nascido na igreja, criado, eu não tinha observado. Olha, pastor, minha história mudou. Eu vivia endividado para tentar concorrer. Ele jogou limpo. Eu vivia endividado para tentar concorrer com os outros. E a partir daquele dia, eu orei ao Senhor, eu fui ao banco e eu pedi um pacote de empréstimo lá. Eu pedi que eles levantassem todas as minhas dívidas e elas deram R$6.000. E eu fiz um consignado para pagar aquelas dívidas todas. E Deus foi tão bom que em questão de 6 meses eu consegui quitar tudo, porque eu mudei a minha forma de enxergar as coisas. Hoje, a minha vida financeira e tudo mais está totalmente diferente. As bênçãos de Deus na nossa vida, as bênçãos de Deus na nossa vida, irmão, elas são coisas extraordinárias.
Deus tira de onde não tem como a gente imaginar. O dinheiro se torna um elástico. Por quê? Porque o Rei está conosco para nos ajudar a governar a nossa história. Aquilo serviu para mim, tanto que eu cheguei em casa comentando, porque foi a misericórdia de Deus ali no momento, porque a crise era feia, até ameaças havia de saírem de vias de fato na condição que estavam ali. Queriam separar-se. E a coisa era tão simples. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Por tudo que Ele tem nos dado. E olharmos tudo que o Senhor nos dá como o melhor que Ele tinha para nós. O que tinha de melhor de Deus para mim, hoje estava lá na minha refeição na hora do almoço. O que tinha de melhor estava lá na hora do café. O que tinha de melhor está aqui. O Senhor me investiu. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. O Senhor tira de onde não existe. O Deus da última hora. Eu estava tenso outro dia e preocupado com uma condição do convênio e alguns outros problemas, inclusive eu já testemunhei aqui. E um dia eu dormi com dificuldade, mas eu dormi. E eu acordei assustado, com uma voz gritando dentro do meu coração: descansa, porque eu sou o Deus da última hora. Descansa, porque eu sou o Senhor do último minuto. Eu disse glória ao nome do Senhor. E naquele dia eu tinha que cooperar com o Josué, como coopero todas as quintas. Duas eu faltei, mas agora vou voltar. Eu tinha que cooperar com o Josué. Todas as quintas eu vou ali com o Josué. E eu levantei renovado. E fiquei mais atento e confiante no Senhor. Fui, ministrei a palavra no final do culto. Chegou uma irmã perto de mim e ela me cumprimentou e disse assim: eu só quero dizer uma coisa para o senhor, pastor, que Deus me incomodou. É a Deise, ela congrega lá, ela canta lá, vocês devem saber quem é. Deus me incomodou. Eu disse: pois não. Mantenha o teu coração em paz. Porque antes de findar o ano, o Deus do último momento vai resolver esta causa. Aí eu não entendi, eu disse: Jesus, tenha misericórdia. O Senhor Deus é fiel acima de tudo. Nós nos desesperamos às vezes, irmãos, e começamos a olhar para cá, para lá, para cá, para colar. E o Senhor vem por onde nunca nós esperávamos que Ele pudesse chegar. E chega e resolve as coisas. Nós às vezes sofremos 1, 2, 3 meses. E o Senhor resolve em 1 segundo. 1 milésimo de segundo. Mas Ele ordena a vitória. Este é para aquele que serve o Deus justo. Que tem um governo justo em sua vida. Que o salmista estava dizendo. Ele conclui dizendo: cidades populosas, com tudo que é necessário para uma boa sobrevivência. Pode olhar em volta de você. Não falta nada do que é necessário. Não falta. Davi diz assim: fui moço, sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa. Deus não deixa. Quando o Senhor Jeová determinou que ia mudar a minha história, um dia nós estávamos em casa, eu procurava emprego, acho que não tem uma agência que eu não tenha ido no ABC e no centro de São Paulo. Eu ia às vezes quase todo dia. E um dia eu estava em casa, já fazem alguns anos isso, só de ministério já tem 15, então deve fazer 16, 17. Eu estava em casa, minha mãe estava passando roupa,
E nós tínhamos comido. Minha irmã tinha arrumado um emprego e estava no segundo dia de emprego. Então toda a economia era para que houvesse condições dela pagar a condução durante todo o mês. Estava tudo contadinho. E ela tinha que levar marmita. Nós estávamos lá. Inclusive, tinha um animal, um cachorro, um pastor alemão. No dia que eu me entendo por gente, eu não sei viver sem ter um cachorrinho. Tinha lá um animal, um pastor alemão do gigante. O cara pesava 52 quilos. Daí você tira a ideia, mais do que minha irmã. E ele também estava na prova, ele não tinha ração. E ele tinha comido conosco, abanando o rabinho. Ele tinha comido conosco arroz, batata com ovo cozido. Mas para o outro dia a coisa ia ficar um pouco complicada. Foi só essa vez que chegou a este estado. Desde quando eu me tenho por gente, este dia foi um dia tenebroso. Minha mãe passava na rua e o telefone tocou. E era uma irmã que eu orasse. Ela é até do setor do Wellington. Nunca mais ouvi aquela irmã. Ela disse assim: eu queria que você orasse. Eu pensei, Jesus, hoje era a última pessoa que essa irmã tinha que ligar para orar. Mas eu vou orar pela irmã. E fiz uma oração pela irmã, tirando força para onde não tinha. Eu fiz aquela oração pela irmã. Quando eu acabei de orar, a irmã disse: muito obrigado, mas agora eu queria fazer uma oração pelo senhor, porque eu estou sentindo a sua angústia. Eu não era ainda pastor, mas ela me chamou de senhor. Aí eu disse: tá bom, irmã. Aquela irmã começou a orar. Na minha casa tinha 50 centavos, fora o dinheiro da condução da tela, tinha 50 centavos, uma moedinha. E aquela irmã começou a orar. E ela disse assim: Deus disse, eu vou te levar no parlamento suíço. Eu comecei a dar risada. Tu vais andar e vais orar lá. Eu vou abrir uma porta, não sei aonde. Começou a falar: eu sou o Deus do impossível. Eu vou mandar no portão e não sei mais o que. Aí eu disse: irmã, Deus abençoe. Quando ela desligou, eu disse: mãe, eu nem vou contar para a senhora. Ela deu um sorriso e disse assim: é melhor. Não vamos pecar. Eu disse: é isso aí, nós não vamos pecar. Mas uma das coisas que aquela irmã, usada por Deus, ela disse, ela deu um grito do outro lado e disse assim: preste atenção no portão. Eu disse: Jesus, que vento é esse? Eu vou prestar atenção no portão. Tinha um carro velho, mais velho do que eu, e ele estava parado há alguns dias, porque ele tinha um problema mecânico, e também fora isso ele não anda sem gasolina, carro nenhum, então ele não tinha gasolina. O negócio estava feio, irmão. Quando deu 7 horas da noite, bateram palma. Era uma jovem, era a Marta. Ela é líder das crianças no Ipiranga. Congregávamos junto lá. A Marta, ela disse assim: eu não posso descer aí, porque ela descia, tinha liberdade. Eu não posso descer porque eu estou apurada, eu ainda vou lecionar, mas vem aqui. Aí eu subi os degraus. Quando eu cheguei lá, eu tinha um envelopinho na mão. Ela catou aquele envelope e disse assim: Francisco, fulano de tal fez um voto ao Senhor e foi lá na escola e deixou esse envelope. Eu não consegui ter paz enquanto eu não chegasse aqui com esse envelope nas mãos. E eu catei o envelope, eu desci. Quando eu cheguei, que eu abri o envelope, tinha R$100. Hoje R$100 é dinheiro. Imagine na época, há 17, 18 anos atrás, tinha R$100. O Deus que nós servimos no último instante. Quando eu abri, eu comecei a chorar. Eu mostrei para minha mãe, ela gritou. Eu ouvi uma voz de manhã dizendo: hoje é o último dia que só tem 50 centavos na tua casa.
eu vou abrir as portas. A mão de Deus se estendeu. A mão de Deus se estendeu naquele dia. Nunca mais ficou 50 centavos. Não tem dinheiro de monte, não. Mas para necessidade, para o que é necessário comer, para gasolina, para vestimenta, para fralda, a mão do Senhor Jeová estendeu. Acredite, irmão, o Deus do último minuto. Acredite, o Deus do último minuto. Ele chega, e Davi estava dizendo isso. Aquele que tem o Senhor, o Messias, para controlar a sua vida. Ele não tem falta de nada. Ele tira lá dos cumes das montanhas, do lugar mais difícil de ser acessado. Ele tira a bênção. O trigo de Deus vai chegar na tua vida, de onde você não imagina, porque você nunca pensou que poderia servir de canal de bênção. O Senhor Jeová vai mandar a providência. Aleluia! Depois daquele dia, aí as portas começaram a se abrir, porque ninguém me conhecia. Ainda eu não sabia, como não sei, mas a gente vai aprendendo. Eu não sabia, ficava tão nervoso que eu pregava em 2 minutos. Eu lia um salmo, às vezes até fazia, até a irmã Isa me ajudava. Que coisa linda! Eu fazia o que eu fiz agora e dava na mão da Isa, na hora do culto, às vezes dizia: irmã Isa, corrige aqui para mim. E ela corrigia e dizia: não vá por aqui, vá assim, não fale isso, não fale aquilo, não mexa muito os braços, não sei o que, alguma coisa. Eu obedeço, mas outras coisas, quando eu percebo, eu já fiz. Faça assim, faça assim. Depois daquele dia as portas começaram a se abrir. E aí as providências chegaram de uma maneira extraordinária. Eu estava ontem, eu abri uma rede social, aí a Cláudia brincou assim comigo. Ela mandou um negocinho dizendo a quantidade de fraldas RN, P, N, não sei o que uma criança vai usar. Eu li, chamei a Eliane e falei assim: sangue de Jesus. Eu respondi para ela assim: haja pregação para comprar essas fraldas, mas eu tenho certeza que o Senhor já enxergou tudo e que Ele não deixa faltar nada, irmão. Ele não deixa faltar. Deus é o Deus da providência. Nós até podemos nos descontrair, porque a paz do Senhor Jesus Cristo nos faz ficar descontraídos e absolutamente seguros que o Senhor já vai chegar. Deus vai abrir porta para a crente aqui hoje, na última hora. Miriam, tu vai receber uma surpresa tão grande no lugar que você trabalha, que você vai precisar segurar para não cair e vai dizer: não, Jesus, desse tamanho eu nunca imaginei que o Senhor poderia chegar aqui. E para Deus te dar um imóvel próprio, você está pensando muito pequeno. O Senhor vai fazer uma coisa bem maior do que a tua cabeça. Imagina que você vai perder o sono muitos dias para dizer: será que é verdade que eu estou morando aqui debaixo desse teto? É a mão do Senhor Jeová estendida. Aleluia! Jesus tem misericórdia. Canta e dá graça. Fique em pé, meu querido, por favor. Sabe, Luiz Daniel, você pega o seu passaporte e deixe ele pertinho no criado mudo. Nem sei se fala criado mudo ainda hoje. Não, né? Mudou o nome. No criado mudo. Deixe o seu passaporte lá. Fique olhando e já chorando, cantando o hino 370. Porque Deus vai te surpreender profissionalmente. Vai. Não demora muito. Deus vai te pegar na curva, meu amigo. E Ele vai dizer a você, bem maior do que você canta, bem maior do que você ouve desde o ventre eu sou, para te colocar em locais que nunca ninguém chegou. Preste atenção. Nunca ninguém que toca o teu instrumento e é brasileiro não chegou ao lugar que o Senhor vai fazer, abrir a porta para te colocar lá. Canta, né? Para te colocar lá e lá você tocar no instrumento para louvar ao Senhor, mesmo que profissionalmente sendo algo clássico. É o nome do Senhor que vai ser glorificado na história. É o nome do Senhor. Você pode já ter sido visto
nacionalmente falando, mas não é nada do que Deus tem. A forma não é essa que Deus vai dar continuidade, a forma não é essa, a forma que foi feita até agora não é essa, mas que você vai passar nas redes de televisão e o nome do Senhor vai ser engrandecido na história, e isso vai acontecer. Pode ficar com o passaporte olhando para ele e chorando, porque o negócio é grande, é 1 segundo. Jeová vai mandar um telefonema e o nome dele vai ser engrandecido no negócio. Tu vais cruzar o oceano para o outro lado, não vai morar, mas vai ficar um tempo tocando e dizendo: o meu Deus fez isso. O meu Deus fez isso. O meu Deus fez isso. O meu Deus. Tem muito frio no lugar que você vai. Muito frio. Muito frio. Mas o Senhor vai cuidar, inclusive, da articulação das tuas mãos, para ela não perder como chama assim, a vareta? O arco. Para ela não perder o arco. Você vai lembrar-se disso. A mão do Senhor vai estar estendida. Viajam num grupo, fazem, colocam em alojamento em grupo, até deste constrangimento Jeová vai te livrar. Com todo respeito, mas é Deus que está mandando te dizer, até desse constrangimento de dividir o quarto, ou dividir não sei o que, Deus vai te livrar, Ele vai te colocar numa redoma especial, visto por pessoas especiais, e o nome do Senhor há de ser louvado na tua vida. Anda na sombra do Onipotente. Londres vai ficar pequeno, para a mão do Senhor ser estendida lá, e tu vais dizer: o Senhor foi quem fez isso. Não é só lá, mas um dos locais, que mesmo que não seja para tocar, mas o Senhor vai deixar essa cidade da rainha pequenininha diante de você, e o nome dele vai ser engrandecido de maneira extraordinária. Canta aí da graça. Irmão, você crê que se vir aqui, nós vamos orar e o Senhor te garante vitória? Saia do seu lugar e venha até aqui que nós vamos orar por você. Irmã Senhora de Preto, Deus está estendendo as mãos hoje na saúde da senhora, fazendo um grande movimento em todas as vias respiratórias, aqui assim nas vias respiratórias, fazendo um grande movimento de saúde, um grande movimento em toda a articulação da senhora, certo? A senhora não vai ter reumatismo e nem aquele outro que entorta, a senhora não vai ter, a senhora já está com sintomas daquela coisa aqui, daquela enfermidade que entorta. Artrite, osteoporose, artrite, artrose, a senhora não vai ter sintomas. A senhora já sente dor até no cotovelo, nas articulações, no joelho, ele dói e arde. Canta aí da graça. Mas o Senhor chegou, inclusive tu tens com o Senhor um voto, um propósito. Em Ele fazendo algo especial na tua saúde, tu tens que fazer por Ele algo. E Deus já diz que tem dia, hora que tu vais pagar o teu voto, porque a parte dele Ele já fez esta noite, e o nome dele será engrandecido na tua vida. Recebe saúde em nome de Jesus Cristo. Ergam as mãos, meus irmãos. Jesus, glorificado seja o teu nome, por tua fidelidade, por tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa mais uma vez. Ouvimos um pouco da tua palavra, nos ajude a acreditar, e como dizemos às vezes, de forma que até mesmo para descontrair, que possamos tomar posse e declarar ela cumprida na nossa vida de forma profética. Alcança cada um dos teus servos aqui, cada uma das famílias aqui à frente e ao templo, à nave da igreja. Faça um grande movimento esta noite, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.